TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, minha gente, eu sou o Pablo Kling e esse é o programa Orgulho de Ser Petropolitano. O programa de hoje está especial. Vão ser 3 histórias de orgulho petropolitano que nós vamos contar. Esse cenário aqui, bem conhecido, tenho certeza que todos vocês já viram, passam aqui em frente, é onde foi feita essa foto aqui, ó. Essa foto aqui que roda o mundo. A última foto da família imperial em Petrópolis. E no programa de hoje eu vou contar a história e vou conversar com a dona Henriqueta Bortolotti e da Lorena Bortolotti, que estão chegando aqui para conversar com a gente, porque são 3 histórias que nós vamos contar. Nós vamos contar a história dessa família italiana que está contando a saga da colonização germânica em Petrópolis, aqui, nesse excelente atrativo turístico que enfim está aberta à população, que é a casa da nossa princesa Isabel. Dona Henriqueta, conta pra gente como é que começou essa história da uma senhora descendente de italiano, querendo contar a história da saga dos alemães. Olha, meu filho, a coisa começou há muito tempo atrás, quando eu ainda era professora de teatro, e fiz a primeira vez um teatrinho para as crianças ali no Museu Imperial, sobre a colonização germânica. Então, tudo que se faz aqui hoje, eu comecei a fazer para os colégios ali no Museu Imperial. E deu certo, a criançada ficou sabendo mais a respeito da colonização e foi assim que começou. Depois de muito tempo, já trabalhando nos teatros em Petrópolis, porque eu sempre fui pioneira em teatro na educação, minha filha começou com essa história da colonização germânica em Petrópolis. E eu achei muito importante, porque já tinha visto e falado sobre isso. E ela foi muito eloquente em tudo, estudou muito com os historiadores, juntou muito com esse casal maravilhoso, que é o Marcos e a Beth, que nos incentivou muito a esse trabalho. E depois elas começaram, então, contando essa história. Antes eu não sabia muito a respeito, porque nos colégios a gente conta essa história, mas ao passar assim, rapidamente. Não se fala muito sobre isso. Conta-se a história e fica por isso mesmo. Mas com a eloquência aí da Lorena e dos historiadores, nós então ficamos sabendo mais a respeito. E foi isso que aconteceu. Depois ela começou contando essa história mais profundamente, e aí então eu acho que eu vou passar para ela, porque ela sabe muito mais do que eu. Então, E junto com essa história, tem sim, também uma exposição de peças de papel machê. Sim, temos a exposição de papel machê, que já não começou agora, começou há bastante tempo, numa loja que elas tinham ali na Saldanha Marinho, e faziam os bonecos para enfeitar a lojinha delas, com bonecos assim a respeito das histórias que contavam, de histórias de criança, bruxas de pano, o Mickey, o Papai Noel, e chamava muita atenção ali na porta, porque os turistas mesmo que passavam, paravam o ônibus para ver e assistir aquilo. Então, isso incentivou muito também. E depois, com essa história dos bonecos, das estátuas, das imagens em papel, e começou essa história da colonização germânica, nós achamos por bem, então, fazer as histórias e sempre ilustrando com um boneco, uma estátua, uma imagem dos principais personagens da história. Legal. Lorena, e toda essa exposição, todos esses bonecos, é tudo feito pela família de vocês? Então, antes de mais nada, bem-vindos à Casa da Princesa Isabel. Um prazer receber vocês todos aqui, tá? A gente, há 10 anos atrás, mais ou menos, a gente começou com essa ideia, então,
de plasmar aí essa ideia. Isso já era um sonho antigo, como a minha mãe contou, né? Essa história é contada em livros, em teatro, né? Mas a gente achava que tinha que ter ela assim, de uma forma como uma exposição, para que outras pessoas, né, pudessem conhecer o turista, principalmente, né? Petrópolis é uma cidade turística, quando vier conhecer a cidade, conhecer então um pouco da história. Então a gente começou a trabalhar em cima da ideia e na época também, quando a gente começou com essa proposta, a gente estava tirando a cidadania italiana. A nossa família, a nossa descendência, a ascendência é italiana. E a gente estava tirando a cidadania, né? E na época a gente esbarrou em fotos dos imigrantes, né, alemães. E aí, de novo, despertou aquela ideia. Falou, puxa, essa história é tão bonita. Muita gente não conhece. Até, às vezes, o petropolitano, às vezes, carrega o sobrenome, né, a ascendência alemã, e talvez não conhece com detalhes como é que foi esse processo, as crianças. Então, com isso, estimulou a gente a começar. E aí, o papel, porque, assim, há muitos anos, como ela falou, a gente já trabalha com esse material, papel machê, a princípio, tá? Minha irmã é escultora, tem um irmão que é programador visual. Então a gente foi juntando forças aí para tentar contar de uma forma diferenciada, fazer de uma forma diferente, um presente para a cidade, com material assim, que não é muito utilizado, nessas proporções, tá? E uma exposição temática que conta a história de um lugar. Então, principalmente de Petrópolis, que a gente ama, a gente aqui da cidade, descendentes de italianos que também vieram aqui, imigrantes, para trabalhar nas indústrias quando começam. Então, é a história da imigração e é uma homenagem aos imigrantes de uma forma geral. Então, essa visita aqui, então, é uma oportunidade do turista, do morador, do visitante da casa, conhecer a história da casa. Com certeza. Conhecer a história da arte e também a história da colonização germânica, que é coragem e fé. Exatamente. A casa foi a cereja do bolo, vamos dizer assim. A gente não esperava poder estar apresentando essa exposição nessa casa. A gente foi fazendo, como eu lhe falei, assim, ao longo de 10 anos, fazia uma peça, guardava. Foi um processo muito demorado, com muito sacrifício, porque isso tudo não teve aí recurso, né? O recurso é da própria família. Tudo que vocês vão ver aqui na exposição foi a gente durante anos. Né? E mais tarde, depois, para poder apresentar aqui, sim, aí começou essa questão do patrocínio. A gente pode dizer que quem nos patrocinou, inclusive muito aí, foi na época das chuvas, porque da última inundação, até a família que nos ajudou muito para poder remontar ela, porque ela estava meio que destruída. Então a gente é muito grato a eles aqui, eles entenderam também a proposta, acharam muito interessante e nos convidaram então para estar apresentando na casa e abrindo ela, inclusive de forma inédita para o grande público. Isso não acontecia antigamente, né? Tinham exposições, eram abertas, mas duravam 5, 10 dias, porque a casa não é, a gente fala isso, né? Não é centro cultural, não é museu, é propriedade particular da família imperial, né, dos descendentes de Orleans e Bragança, que estão aqui, parte da família. Nos presenteando com essa oportunidade. Sim, é uma oportunidade, gente, maravilhoso. É uma ala da casa, tá, gente? Não é a casa toda que está aberta justamente por conta disso, né? Não é museu, eles estão aqui, ela é uma propriedade particular, mas uma ala da casa ela foi aberta para poder abrigar aí essa exposição. A exposição, a princípio, era para ficar só 10 dias, a gente já está ocupando ela aqui 1 ano e 5 meses, olha que legal. Né? E agora renovaram de novo a gente, o contrato é para ficar mais 1 ano, então a gente está muito feliz. Quero perguntar à dona Henriqueta, a senhora tem orgulho de ser petropolitana. Por quê? Sim, porque nós nascemos aqui, eu nasci aqui, e tantas coisas bonitas que a gente vê nessa cidade, né? Os jardins, as praças, o povo mesmo, muito bom, sempre foi muito receptivo para outras pessoas. Então é muito interessante estar aqui hoje, tá? E viver aqui nessa cidade. Você acha que a gente precisa de mais ações para valorizar a nossa história? Eu acho sim. Eu acho que o turismo devia abrir portas para mostrar tudo o que acontece de bom na nossa cidade, né? Outras exposições, não só a nossa aqui, mas tem outras maravilhosas, que já é muito concorrida pelo povo, mas eu acho que tem outras e podia ter muito mais se o povo ainda, ou as pessoas representantes da nossa cidade, tivessem esse prazer em construir alguma coisa a mais para chamar mais turistas, né, e conhecer mais a nossa cidade. Que tem muita coisa, muita né? coisa muita bonita, coisa. Né? Bom, nós vamos fazer uma pequena pausa, porque agora, no próximo bloco, nós vamos lá para dentro para fazer um spoiler dessa visitação fantástica que está aqui
na casa da Princesa Isabel. Bom, fique ligado com a gente, o programa Orgulho de Ser Petropolitano volta já, porque, como tem uma poesia que diz, é uma cidade serrana, com morros, rios mil. Tem muito lugar bacana que o turista ainda não viu. Eu sou Rodrigo Bueno, o Rodriguinho, eu moro no Caxambu e eu tenho orgulho de ser petropolitano. Eu sou Gustavo, morador do Cascatinha e tenho orgulho de ser petropolitano. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Já dentro da casa da Princesa Isabel, logo de início, a gente se depara com essas duas fotos que fazem parte do acervo da família, do acervo pessoal, né? Que retratam aqui a entrada da casa. São duas fotos bem históricas. E logo ao lado, nós temos ele, já que para se chegar até a Princesa Isabel, não tem como falar da história sem falar dele, não é, Lorena? É quem vem antes, né? Importante, né? Se existe Petrópolis, gente, a culpa é dele aqui, Dom Pedro I, né? Ele é que passa aqui a primeira vez, então, na região, indo para Minas Gerais, né? Encantado aqui com o clima, né? Com a exuberância do local, com a beleza, ele resolve, então, começar a trazer a família para passar, então, os verões ali na casa do padre, né? Ali em Correias, Padre Correia. Né? E a partir daí começa a história que a gente começa, então, a contar essa intenção da gente com a exposição. Essa figura é muito importante porque ele é que dá o início. E a ideia de se fazer em cima da montanha, então, o Palácio Verão, vem aí com Dom Pedro, né? A partir dessa oportunidade que ele passa aqui. Então, agora nós vamos para um outro espaço aqui da casa da Princesa Isabel, mostrar um pouquinho mais de coragem e fé. Estamos falando bastante dela. A casa é dela e ela está aqui em papel machê. Lorena, que riqueza de detalhes são essas? Como é que é essa técnica? Então, na realidade, são várias técnicas, tá? Quando a gente pensou em fazer a exposição, a gente foi estudar vários processos, várias técnicas que envolvem o papel. Então, no caso aqui da Princesa Isabel, para vocês terem ideia, aqui temos aqui o papel machê. O papel machê é uma massa, tá, gente, que a gente faz de papel triturado e que dá a forma, então, ao rosto e às mãos aqui da personagem, tá? Mas o corpo dela, ela leva aí uma estrutura de metal para ela dar sustentação, tá, à escultura, envolto aí em papel, em jornal mesmo. Ela é toda, se você cortá-la no meio, ela é toda de jornal amassado, fita crepe e cola, tá? E aí, a partir dessa construção do corpo, do formato, né, do corpo dela, a gente começa, então, a fazer as roupas, estudar. Isso é estudado, tá, também, para saber, na época, né, qual era a altura, qual era a cor dos olhos, a roupa. Inclusive, gente, essa roupa, né, a gente se baseou na roupa que ela estava no dia que ela assinou a Lei Áurea, né? Essa roupa existe, ainda está lá no Museu Têxtil da Bahia, né? E a gente, então, elege uma fotografia de época. Desculpem os baianos, mas essa roupa tinha que estar aqui em Petrópolis. É verdade, gente, né?
Então, assim, a gente elege uma fotografia, a partir da foto, né, a gente vai construindo o personagem através do colorido, com informações também de historiadores e tudo. Então, no caso aqui, o que não é papel dela são os olhos, que a gente bota de vidro para dar uma vida à personagem, o brilhinho, né, as pedras fantasias, tá? E o manto, isso aqui chama TNT, esse manto dela, porque senão o papel não ia ter caimento. É um material muito baratinho, chama tecido não tecido. O resto, gente, papel de bala, glitter, material que, inclusive, as crianças na escola, né, conhecem muito bem, aí, material muito baratinho. Tá? A riqueza de detalhes no rosto é impressionante. O olhar... Essa é minha irmã, que é escultora, né, a Valéria, essa parte toda de escultura do rosto, as mãos, é ela que faz. Então, todo esse trabalho é feito pela família, né? Isso, todos somos 4 ao todo aqui, né, que ao longo desses 10 anos a gente vem construindo esse processo. Né? Então, meu irmão, programador visual, minha mãe, professora de teatro, minha irmã, escultora. Ao longo desses anos a gente foi ganhando até, né, expertise, trabalhando com esse material ao longo desse tempo todo. A gente foi apurando essas técnicas para dar mais, como é que se diz, durabilidade e refinamento, porque é um material muito comum, simples, né? Papel, material democrático, se presta para um monte de coisa. Né? Então, por exemplo, no caso aqui, o cabelo dela é feito de papelão, para vocês terem ideia. Legal. Uma hora a gente faz de fita crepe, né? Como vocês viram lá, o Dom Pedro I é feito em fita crepe, papel. Né? Mas existe todo um trabalho também de cuidado, de manutenção, porque papel é complicado, né? Por conta da umidade, de bicho, né? Traça, essas outras questões aí. Para manter, tá? Para manter um custo também. A gente está sempre limpando, não pode pegar poeira, tem várias questões aí. Né? Mas, assim, essa peça aqui, ela já deve ter o quê? Uns 3 anos, 3, 4 anos. Mas tem peças aqui que já tem 10 anos, gente, está aí em perfeitas condições. E algumas a gente vai ver hoje, né? Com certeza. Então, Princesa, com licença, vamos entrar mais um pouquinho na sua casa. Fique com a gente. Agora a gente já mergulha fundo na história da exposição Coragem e Fé, que conta a colonização germânica em Petrópolis, que se dava através de veleiros, né? E, por conta das condições climáticas, poderiam durar até 4 meses. Imagina, 4 meses dentro de um veleiro. E a colonização veio, de fato, começando com esse cara aqui, contando para a gente que tem uma importância histórica tremenda na cidade. Né, Lorena? Isso aí, né? Que o Major Júlio Frederico Keller fez? Importantíssimo. Ele é o engenheiro responsável, né, pela urbanização, a criação da planta de Petrópolis. Né? Então, aqui ele fez várias inovações na época, né, na criação aqui da cidade, né, do povoado, e, por conta dessas inovações, hoje Petrópolis é conhecida como uma das primeiras cidades planejadas do Brasil. Se não a primeira, né? A gente é daqui da cidade, a gente puxa aí para o nosso lado. Né? Então, importantíssimo, né? Ele tem que estar sendo aqui homenageado, faz parte da história aqui, teve um papel importante, né, nesse processo. Né? Ele, Paulo Barbosa, ele junto com Paulo Barbosa, mordomo da Casa Imperial, e o imperador, então, Dom Pedro II. Então, ele está aqui. A gente começa a história contando, né, como é que foi esse processo da vinda dos imigrantes para cá, através de veleiros, como você falou, né, as condições péssimas, né, dos navios, né, muitas vezes, né, de condições insalubres nos porões. Né, a história é muito triste. E o Keller é um desses, né, que veio e trabalhar aqui, né, se naturalizar brasileiro. Ele era militar, engenheiro militar de formação, se incorpora ao Exército e começa, então, a trabalhar no Rio de Janeiro. Aí começa a história, então, que a gente conta através dele, é o primeiro personagem. E quem acompanha o nosso programa aqui sabe que a gente já falou um pouquinho dele, porque já colocamos aí uma matéria contando uma parte da história de quem integrou a equipe dele, que foi o seu Carlos Spangenberg, que a gente já contou a história dele. Se você não assistiu, pode ir no YouTube da TVC, a TV do Correio da Manhã, e assiste esse programa lá, que a entrevista com a Helena foi sensacional também. Então vamos agora para um outro ponto daqui. Nessa peça aqui, retrata um pouco da tristeza, um pouco da dor que os familiares germânicos enfrentaram e passaram para vir para Petrópolis. Muitos deles morriam nas viagens, já que eram umas viagens muito longas. E pensando nessa dor, a Dona Henriqueta fez uma poesia, não é? Sim, me deu vontade de fazer uma poesia para eles, em homenagem a eles. Então é assim: depois de uma longa e sofrida viagem, uma luz no alto começava a brilhar.
era a esperança de uma nova vida que animava a todos a caminhar, caminhar, caminhar. E retratou bem o que era. Então, quando a pessoa visita aqui, ela consegue ter uma noção de toda essa trajetória, de toda essa saga. E não podemos deixar de falar Dom Pedro II. Dom Pedro II, o grande, nosso grande imperador, responsável aí pela construção da nossa cidade, que também tem detalhes assim como o da Princesa Isabel, os detalhes impressionam aqui. E você fica em dúvida se realmente é feito de papel machê. É feito de papel mesmo? Papel machê também, é a mesma coisa que a Princesa Isabel, né? É difícil Eu acreditar. acho que essa roupa, essa indumentária, retrata assim, quando ele tinha solenidades. Não era o dia a dia, né? Era só quando tinha solenidades que ele colocava essa roupa, né? É uma roupa festiva, bem para a solenidade mesmo. Legal, vamos dar mais uma volta aqui na exposição Coragem e Fé, a colonização germânica em Petrópolis. Nesse novo trecho da exposição Coragem e Fé, que fica reproduzindo aí, um momento onde o fotógrafo registrava a história, onde a história estava sendo registrada. Só que quem vai explicar um pouquinho para a gente dessa vez aqui, né, Lorena? A gente tem uma companhia de peso agora, que sabe muito do tema, né? A gente está aqui com a Beth, né? Ela nos auxiliou muito nesse processo aí da construção, inclusive da exposição, todos esses anos aí, né? E quem melhor que ela aí, né, para falar dos trajes, né, inclusive a confecção. Então, gente, a gente está muito feliz porque esse traje foi confeccionado por ela, né, justamente em comemoração, né, aos 200 anos, né, da chegada aí dos imigrantes no Brasil. Esse ano o Brasil comemora o bicentenário, né, da imigração. Então, em comemoração, né, essa data redonda tão importante, e a gente aqui contando essa história, né, Petrópolis está dentro desse contexto, né, construída aí a partir das mãos, né, desses imigrantes. Então, está aqui o coração da nossa exposição, que a gente considera, é uma homenagem a essas famílias. Tem aqui a projeção de 3 em 3 segundos de todos os colonos, as famílias, né, que colonizaram. Então, fica a nossa homenagem aqui aos imigrantes, né? E com 2 cartas muito interessantes, né? Uma do Paulo Barbosa ao imperador, ali do outro lado, mencionando a primeira missa que foi realizada ali no Palácio de Cristal, né? Como é que foi, ele conta para o imperador essa celebração. E outra aqui de um outro imigrante, né? Que chega aqui em Petrópolis, escrevendo para a família como é que foi esse processo. E é muito interessante porque ele foi o personagem que vivenciou. Então, essa carta é muito interessante e, no final, você vai ver como é triste, né? Como foi difícil a vinda, né? Esse trajeto. Né? E, a partir disso, então, a gente elaborou essa cena, como se fosse uma fotografia da família chegando, e aí a gente teve a honra, aí, teve a participação da Beth, aí, confeccionando esse traje lindo em homenagem, aí, então, ao bicentenário. Vou deixar ela falar um pouquinho para ela explicar. A gente está muito feliz aqui, Beth, por favor. Oi, Beth. Obrigada, Lorena. Conta um pouquinho para a gente da história desses trajes. Pois é, esse traje ele é da região do Hunsrück, que é a região de origem da maioria dos colonos, né? O Hunsrück é uma região que fica entre o rio Reno e o afluente Mosel-Mosela. Então, dentro daquele triângulo, ali fica a região do Hunsrück, de onde vieram a grande maioria dos imigrantes alemães. E aqui a gente tem um traje que representa o colono, mas em dia de festa. E dia de festa, vamos dizer assim, incluía programa especial de domingo, incluía, por exemplo, ir à missa e ao culto. Então, esse traje, por exemplo, usado com a touca, era para o culto ou para a missa, né? As mulheres não andavam com o cabelo solto porque entendiam que dentro da igreja a mulher tinha que se manter sóbria, né? A mesma coisa o lenço. O lenço também fecha o decote aqui, né? Fica uma coisa bem sóbria. Os tecidos que eram utilizados para a confecção dos trajes eram tecidos rústicos, porque era uma região pobre, e eles viviam da exploração da pedra de ardósia. Então, o que era permitido para adornar o traje era o crochê, tudo à mão, né? E os bordados, que depois, se for possível, né, mostrar um pouco mais de perto, mas tem os bordados que adornam o traje. O traje masculino
Tem a calça pescador, que era a região na época, knie-rose, que vai até o joelho, né? Com a casaca e o colete tradicional também, com cores sóbrias, usando os botões para adornar um pouco o traje. E a você que confeccionou? Sim, sim. Né? O Kaiserstadt, ele tem esse traje como traje oficial, e conversando com a Lorena, a gente achou que seria assim, o momento certo, o ano do bicentenário da imigração alemã, como ela já falou, a gente ter essa família aqui representando como eles se vestiam no ano de 1800, antes de chegarem ao Brasil, já lá na região do Hunsrück. Esse é o traje, então, de domingo, o traje de festa, o traje de à missa ou ao culto. Inclusive, a menininha. Muito legal, sensacional. Vocês estão de parabéns. Vamos, então, mostrar mais um pouquinho dessa maravilhosa exposição que está inserida também dentro da programação dos festejos do bicentenário da imigração alemã no Brasil. Aqui é Neném Peixoto, morador da Alcobacinha, lá do Itamaraty, e eu tenho orgulho de ser petropolitano. Meu nome é Gabriel Rosa Moreira, morador do Quitandinha, e eu tenho orgulho de ser petropolitano. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Olhando por essa janela aqui, a gente pode imaginar, às vezes, a princesa Isabel, o conde D, seus filhos, observando aqui o espaço onde seria construída a Catedral São Pedro de Alcântara, esse belo jardim. Peço até licença, princesa, para eu fechar a janela da casa dela, mas a gente vai gravar agora no terceiro e último bloco do programa Orgulho de Ser Petropolitano, hoje conversando com a Lorena e com a dona Henriqueta Bortolotti, que estão com essa exposição maravilhosa aqui na casa da princesa Isabel, contando a saga da colonização germânica na cidade. Bom, a gente não vai mostrar a exposição toda, até mesmo porque a gente quer que as pessoas venham visitar, venham conhecer, e a visita aqui é muito mais rica do que a gente conversou aqui no programa, não é? Ah, com certeza, né? Você vindo aqui, né, você tem a oportunidade de conhecer outros aspectos, né? Que só no visual, às vezes, né, uma passagem rápida, você não vai ter essa oportunidade. Então, a visita à casa, você tem a oportunidade de conhecer uma ala da casa histórica, de novo, que nunca foi aberta dessa forma ao grande público por muito tempo. Então, a gente fala um pouquinho dos aspectos da casa, um pouquinho da história, e a exposição em si, né, essa história tão conhecida aqui da cidade, né, nos mínimos detalhes, aí, detalhes muito interessantes que eu acredito que muito petropolitano não conheça, né? Então, a gente está aí convidando a todos, né, para vir conhecer. Quais são os horários de funcionamento da exposição? Então, normalmente são sábados, né, os sábados e domingos, tá, de 10 às 18 horas.
Tá? E alguns feriados, mas a gente recomenda, porque os feriados não são todos os feriados que a gente abre, você dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, que chama Coragem e Fé. Aí tem um pontinho antes do E e depois do E, coragem.e.fé. Então dá uma olhadinha lá e depois vem aqui visitar a gente, né? Conhecer um pouquinho da história aqui, tá bom? Agora, dona Henriqueta, nós já falamos aqui que vocês são descendentes de italianos que também ajudaram na colonização da nossa cidade. Mas o que mais chamou a atenção da senhora na história da saga dos outros, dos vizinhos, dos germânicos? Sim, a gente fica pensando que toda a história dos imigrantes tem uma aparência, né? Todos eles vieram com muita dificuldade, chegaram aqui com muita tristeza, não sabiam o que ia acontecer na vida, mas depois de tudo certo, por exemplo, meu pai, que ficou aqui, abriu a lojinha dele, construiu a vida dele aqui, e a gente fica muito satisfeita de ver que as pessoas ainda pensam nessa parte, né? Como vocês agora, que estão valorizando aqui a colonização germânica de Petrópolis. Mas o que me chama mais atenção aqui, eu nem sei o que dizer, eu acho que é a cidade mesmo em si, tá? A cidade, o povo, que é também hospitaleiro, né? Mas é isso, eu não consigo ver outro aspecto, a não ser a beleza e a história de Petrópolis, que já começa com a família de Dom Pedro II e Dom Pedro I, o esposo. Tá? Agora, a senhora que vem da área também da educação, então, também da área da arte. Sim. Como é que é olhar e ver os filhos, todos os artistas, também trabalhando nesse projeto, já que é um projeto de família isso aqui? Sim, é de família, mas eu acho que isso tudo começou mesmo comigo. O meu marido já gostava de arte, meu pai era um artista, italiano, mas ele gostava muito de coisa com madeira, com pintura, sempre foi. E depois eu, como professora de teatro, e fazendo teatro nas escolas públicas de Petrópolis, gente pobre, às vezes nos morros, e as crianças não tinham condição de fazer roupas assim. Então eu levava para casa, era papel crepom, era isso, era papelão, era não sei o quê. E meus filhos também me ajudavam, inclusive também nos cenários, que o meu filho mais velho, esse que fez aquela última parte ali, ele me ajudava muito a fazer cenário, era a casinha da princesa, a casinha não sei de quem. Então isso tudo influenciou também nos filhos. Eu acho que depois de crescido, cada um escolheu a sua vocação, mas, de repente, acabou todo mundo vindo perto de mim, aqui nessa casa da princesa. E agora a senhora fica emocionada toda vez que entra aqui? Toda vez. Inclusive, outro dia, uma senhora me olhou ali de longe, perguntou se eu era a mãe da Lorena, e falou assim, eu sou a mãe. Estou vendo a senhora está babando aí com o que a sua filha está falando. Eu falei, nem tanto, eu estou gostando de ver que ela fala bem. Muito obrigada, filho. Lorena, e como é que é ver essa exposição pronta? Você consegue olhar o olhar dos visitantes aqui de emoção, que você estava contando para a gente agora também aqui, mas você vê o olhar, como você percebe o olhar do visitante e o olhar da sua mãe? São dois aspectos diferentes, né? O visitante chega aqui com a curiosidade da casa, da princesa, tudo isso se surpreende quando ele não espera, né? Fica encantado, a gente fica muito feliz que eles saem daqui muito encantados, voltam, incrível, assim, 3, 4 vezes a gente já recebeu, assim, a gente só está 1 ano e 5 meses. Tem famílias, a gente faz amizade aqui, né? Pessoal do Rio, que é mais próximo, então, né? Traz família, traz parentes, né? E conhecer da cidade, como eu lhe falei, né? A gente vai contando esses aspectos que muita gente não conhece, e a história do Brasil, falar de Petrópolis é falar também da história do Brasil, uma oportunidade de falar desses personagens ilustres aí, anônimos, que ajudaram a construir aí o país e tudo, né? Então, eles, quando vêm, o olhar é de conhecimento, de olhar, de se surpreender com o trabalho, de arte e tudo, né? Mas a da minha mãe aqui, eu acho que assim, da família unida, da gente realizar um sonho, porque 10 anos não é fácil, é um trabalho muito demorado, minucioso, muita paciência, não desistir, porque tinha tudo para desistir, isso ocupa muito espaço, imagina isso tudo na casa da gente, na casa dela, principalmente. Então, a gente já estava convivendo, a gente brinca, Dom Pedro já estava na sala dela montado 3 anos, rolava até, gente, um beijamão lá na casa, né, antes de dormir a gente ia lá. Mas, então, essa questão da emoção, da família estar toda unida, trabalhando junto num propósito e de valorização da nossa cidade. Somos artistas daqui, quando a gente pensou, é para valorizar a cidade, a arte, a cultura aqui da nossa cidade, ajudar e perpetuar essa história que é linda, linda, linda. E cada vez que a gente conhece um pouco mais da nossa história, a gente vai se apaixonando mais ainda pela cidade. Vai crescendo o olhar, né? Você faz uma pesquisa, aí você começa a descobrir outros aspectos que você não conhecia, né? Então, você quer falar? Dona Henriqueta?
Olha, eu não posso deixar de dizer uma coisa muito importante, que sempre eu tive Deus na meta dos meus caminhos na vida. Então, graças a Ele também, aos meus pedidos, a Dom Pedro I, a Princesa Isabel, nós não tínhamos onde colocar essa exposição. Não é que por honra dele, com certeza, por ele mexer os pauzinhos, nós chegamos aqui nessa casa que é mundialmente conhecida e histórica. Né? Totalmente dentro do contexto do projeto. Realmente. A casa, ela conversa com a nossa proposta e a gente não esperava, né? Então, assim, é um presente. Depois de tanto esforço, né, isso tudo foi feito de novo, né, sem patrocínio, com recursos próprios, com muita dificuldade durante esses anos todos, né? Tudo tinha para desistir, mas aí já ali, quase desistindo, veio essa oportunidade, um presente. Aí a gente foi coroado, vamos dizer assim, né? É uma expressão boa. Então, a gente é muito grata que a família imperial que nos permitiu, né, a direção da casa, a Guilene, né, a diretoria, pela essa oportunidade, né, e a gente espera estar honrando aqui o espaço, né, contando a história da nossa cidade aqui. Perfeito. O programa de hoje foi sensacional. Nós vamos, então, viajar mais um pouquinho aqui pela Casa da Princesa Isabel, visitando a exposição Coragem e Fé. E fica o convite para que vocês venham visitar a exposição. Então, aos sábados, aos domingos, das 10 às 18 horas, alguns feriados, acompanhando lá no nosso Instagram. Tá? E um prazer, gente. Venham conhecer aqui, uma oportunidade de novo de conhecer essa casa maravilhosa e saber um pouquinho da nossa história aí, tá bom? Dona Henriqueta e Lorena Bortolotti, muito obrigado por essa entrevista, obrigado por essa aula que a gente teve hoje aqui. Pablo. Tenho certeza que todos aí de casa também curtiram e fiquem sempre ligadinhos aqui com a gente, porque é um orgulho ter você acompanhando o programa com a gente. Orgulho de ser petropolitano. Até o próximo programa. TVC, a TV do Correio da Manhã.